Audioleitura. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE, CES número 2, de 19 de dezembro de 2024. Dispõe sobre a revalidação de diplomas de cursos de graduação e sobre o reconhecimento de diplomas de pós-graduação estrito sensu expedidos por universidades estrangeiras. O presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 10, inciso 6º, da Portaria MEC número 1306, de 2 de setembro de 1999, e tendo em vista o disposto no artigo 9º, parágrafo 2º, a linha H da Lei número 4024, de 20 de dezembro de 1961, no artigo 8º, parágrafo 1º e artigo 9º, inciso 7º e 8º e artigo 48, parágrafo 2º e 3º, da Lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996, e no parecer CNE CES número 764, de 4 de dezembro de 2024, homologado por despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2024, seção 1, página 125, resolve. Capítulo 1º. Da revalidação e do reconhecimento. Artigo 1º. Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, expedidos por universidades estrangeiras, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou de reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior, IES brasileira, nos termos da presente resolução. Parágrafo único. Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo interessado, levando-se em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos. Capítulo 2º. Dos diplomas de graduação. Artigo 2º. Os diplomas de graduação obtidos no exterior poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras, regularmente credenciadas, criadas e mantidas pelo poder público, que tenham curso reconhecido do mesmo nível e área, ou equivalente. Artigo 3º. O processo de revalidação será avaliado de acordo com as condições acadêmicas de funcionamento do curso superior de origem, e as condições institucionais de sua oferta. Parágrafo 1º. A avaliação dever-se-á ter as informações apresentadas pelo requerente no processo, especialmente quanto à legalidade e à regularidade de funcionamento do curso superior e da instituição, da organização curricular, do perfil do corpo docente e das formas de progressão, conclusão e avaliação de desempenho do estudante. Parágrafo 2º. O processo de avaliação deverá também considerar cursos superiores estrangeiros, com características curriculares ou de organização acadêmica distintas daquelas dos cursos superiores da mesma área existente na universidade pública revalidadora. Parágrafo 3º. Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, é facultado à Universidade Pública Revalidadora instituir comitês de avaliação com a participação de professores externos ao corpo docente institucional, desde que possuam perfil acadêmico adequado à avaliação do processo específico. Parágrafo 4º. No caso de processos de revalidação de cursos superiores de tecnologia, a Universidade Pública Revalidadora poderá solicitar a participação de docentes e especialistas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Artigo 4º. Os candidatos deverão apresentar, quando do protocolo do requerimento de revalidação, os seguintes documentos: cópia de diploma devidamente registrado pela instituição estrangeira responsável pela diplomação, de acordo com a legislação vigente no país de origem e em observância a eventuais acordos internacionais aplicáveis à espécie. Cópia do histórico escolar emitido pela instituição estrangeira responsável pela diplomação, contendo as disciplinas ou atividades curriculares cursadas e aproveitadas em relação aos resultados das avaliações e frequência, bem como, quando a isso corresponda, a tipificação e o aproveitamento de estágio e outras atividades de pesquisa e extensão classificadas como obrigatórias e não obrigatórias. E projeto pedagógico ou matriz curricular do curso superior, indicando os conteúdos, ou as ementas das disciplinas e as atividades relativas à pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. O requerente beneficiário de autorização de residência ou refugiado deverá apresentar a Carteira de Registro Nacional Migratório, CRNM, e o Cadastro de Pessoa Física, CPF. Parágrafo 2º. O beneficiário de autorização de residência ou refugiado solicitante de refúgio que ainda aguarda a decisão do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça, CONAR-MJ, deverá apresentar o documento provisório de Registro Nacional Migratório, ou protocolo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado. Parágrafo 3º. O tempo de validade da documentação acadêmica de que trata este caput deverá ser equivalente ao adotado pela legislação brasileira. Parágrafo 4º. O diploma, quando revalidado, deverá adotar a nomenclatura original do grau obtido pelo requerente, devendo constar, em apostilamento próprio, quando couber, o grau afim utilizado no Brasil, que seja correspondente ao grau original revalidado. Parágrafo 5º. A Universidade Pública Revalidadora poderá solicitar informações complementares, ou diligências sobre as condições de oferta do curso superior para subsidiar a avaliação de que trata o caput.
Parágrafo 6º. Caberá à universidade pública revalidadora solicitar, quando julgar necessário, a tradução da documentação prevista no caput. Parágrafo 7º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica às línguas francas utilizadas no ambiente de formação acadêmica e de produção de conhecimento universitário, tais como o inglês, o francês e o espanhol. O afastamento dessa excepcionalidade deverá ser justificado pela universidade em ato próprio. Artigo 5º. O processo de que trata o artigo 4º poderá ser substituído ou complementado pela aplicação de provas ou exames, compreensivos do conjunto de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativo ao curso superior completo ou dedicado à etapa ou período do curso, ou ainda, às disciplinas específicas ou atividades acadêmicas obrigatórias. Parágrafo 1º. As provas e os exames a que se referem o caput deverão ser organizados e aplicados pela universidade pública revalidadora, podendo ser repetidos a critério da instituição, salvo nos casos em que a legislação ou normas vigentes proporcionarem a organização direta de exames ou provas por órgãos do Ministério da Educação, MEC em convênio ou termo de compromisso com universidades revalidadoras. Parágrafo 2º. Caberá à universidade pública revalidadora justificar a necessidade de aplicação do disposto no caput. Parágrafo 3º. Os refugiados estrangeiros no Brasil que não estejam de posse da documentação requerida para revalidação, nos termos desta resolução, beneficiários de acolhida humanitária, apátrida e outros casos justificados e instruídos por legislação ou norma específica, poderão ser submetidos à prova de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativas ao curso superior completo, como forma exclusiva e excepcional de avaliação destinada ao processo de revalidação. Parágrafo 4º. Quando os resultados da análise documental, bem como os de exames e provas, demonstrarem o preenchimento parcial das condições exigidas para a revalidação, poderá o requerente, por indicação da universidade pública revalidadora, realizar estudos complementares sob a forma de matrícula regular em disciplinas do curso superior a ser revalidado, a serem cursados, preferencialmente, na própria universidade pública revalidadora, desde que a carga horária dos estudos complementares não exceda 20% da carga horária total do curso superior correspondente no Brasil. Parágrafo 5º. Nos casos de justificado impedimento pela universidade pública revalidadora, esta poderá indicar outra universidade que possua os requisitos previstos nesta resolução, para que, sob sua responsabilidade acadêmica, o interessado possa complementar os estudos de que trata o parágrafo 4º. Parágrafo 6º. No caso da complementação de estudos de que trata o parágrafo 4º, os estudantes serão admitidos nas disciplinas específicas indicadas, em matrícula excepcional deferida a alunos especiais em fase de revalidação de estudos, e não ocuparão vagas regulares da universidade pública revalidadora. Parágrafo 7º. Ficará a cargo da universidade pública revalidadora a definição de critérios de ingresso de alunos especiais em atividades práticas de que trata o parágrafo 6º. Parágrafo 8º. Em qualquer caso, para o cumprimento do disposto no caput, os cursos de graduação deverão estar em funcionamento regular no âmbito da legislação educacional brasileira e demonstrar desempenho satisfatório nas avaliações realizadas pelo MEC e pelos respectivos sistemas estaduais de ensino. Artigo 6º. Na hipótese de não revalidação do diploma estrangeiro, a universidade pública revalidadora deverá indicar se houve aproveitamento parcial do curso superior, equivalência de disciplinas ou de atividades julgadas suficientes, de forma a permitir o processo de futuro aproveitamento de estudos ao interessado no que couber. Artigo 7º. Os processos de transferência de estudantes portadores de histórico escolar ou de diploma obtidos no exterior, organizados por IES brasileiras, deverão observar as disposições desta resolução quanto ao aproveitamento dos estudos realizados no exterior. Parágrafo 1º. Para cumprir o disposto no caput, as universidades públicas revalidadoras de diplomas estrangeiros deverão igualmente revalidar os estudos realizados no exterior que tenham sido aproveitados pelas instituições. Parágrafo 2º. Este dispositivo aplica-se a todos os cursos de graduação realizados no exterior. Artigo 8º. Compete ao MEC, em articulação com as universidades públicas revalidadoras, tornar disponíveis informações sobre a instrução dos processos de revalidação de diplomas e o perfil de oferta de cursos superiores das universidades públicas revalidadoras. Artigo 9º. Os pedidos de revalidação de diplomas de graduação emitidos por universidades estrangeiras terão tramitação simplificada nos casos de percepção de bolsa de estudos pelo requerente, específica para o curso superior objeto da revalidação, oferecida por uma agência governamental brasileira, e cursos estrangeiros equivalentes à graduação brasileira devidamente listados, ou admitidos em acordos bilaterais ou multilaterais sobre diplomas em vigor no Brasil, e contemplem processos de avaliação prévia. Parágrafo 1º. A tramitação simplificada de que trata o caput dever-se-á adstringir exclusivamente à verificação da documentação comprobatória de que trata o artigo 5º. Parágrafo 2º. Na hipótese de que cuida o caput, a universidade pública revalidadora deverá concluir o processo de revalidação em até 90 dias, contados a partir da data do protocolo do pedido de revalidação. Parágrafo 3º. Estão contemplados no inciso 2º, os cursos superiores de instituições estrangeiras, que tenham obtido acreditação no âmbito do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul, Arcosul, observado o disposto no artigo 6º. Parágrafo 4º. O disposto no caput não se aplica aos pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros de medicina.
Parágrafo 5º. O disposto no caput não se aplica aos cursos superiores estrangeiros indicados, ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente, ou que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo. Artigo 10. Concluído o processo de revalidação, o diploma revalidado será apostilado e seu termo de apostila assinado pelo dirigente da universidade pública revalidadora, observando-se no que mais couber, a legislação brasileira. Parágrafo 1º. Para refugiados, apátridas, beneficiários de acolhida humanitária e imigrantes indocumentados por razão justificada, a instituição revalidadora, no uso de sua autonomia, poderá expedir certificado de revalidação de diploma contendo os termos da apostila, quando da impossibilidade de apostilamento do diploma original. Parágrafo 2º. A universidade pública revalidadora manterá registro dos diplomas apostilados e deverá informar ao MEC, até o último dia de cada mês, os resultados dos processos de revalidação concluídos que estão sob sua responsabilidade. Capítulo 3º. Dos diplomas de graduação em medicina. Artigo 11. A revalidação de diploma de graduação em medicina expedido por universidade estrangeira será condicionada à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira, revalida, de que trata a Lei nº 13.959, de 18 de dezembro de 2019. Parágrafo único. O revalida tem como objetivo específico subsidiar o processo de revalidação de diplomas médicos estrangeiros por meio da verificação da aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridos para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde, SUS, em nível equivalente ao exigido nas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em medicina no Brasil. Artigo 12. O processo de revalidação de diploma estrangeiro de graduação em medicina será iniciado com o protocolo de requerimento em universidade pública brasileira que tenha curso de medicina reconhecido, devendo o requerente apresentar documentos de identificação pessoal, cópia do diploma devidamente registrado pela instituição estrangeira responsável pela diplomação, de acordo com a legislação vigente no país de origem e em observância a eventuais acordos internacionais aplicáveis, e outros documentos eventualmente requeridos pela universidade pública revalidadora. Artigo 13. Atestada a regularidade da documentação de que trata o artigo 12, a universidade pública revalidadora expedirá a certidão de habilitação do requerente. Parágrafo 1º. A análise da documentação para fins de habilitação à participação no revalida deverá ser concluída pela universidade pública revalidadora, no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 2º. Estarão aptos a participar do revalida os requerentes habilitados nos termos do caput até a data definida no edital de cada edição do exame. Artigo 14. As universidades públicas revalidadoras deverão reconhecer os resultados de aprovação nas duas etapas do revalida como demonstrativo de competências teóricas e práticas compatíveis com as exigências de formação correspondentes aos diplomas de medicina expedidos por universidades brasileiras. Artigo 15. Compete ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, a aplicação do revalida. Artigo 16. O processo de revalidação de diplomas de graduação em medicina obtido no exterior deverá ser admitido em fluxo contínuo pela universidade pública revalidadora. Parágrafo único. A tramitação do procedimento enquadrar-se-á na capacidade de atendimento informada pela instituição. Artigo 17. O processo de revalidação deverá ser concluído no prazo máximo de 60 dias a partir da apresentação dos resultados de aprovação no revalida pelo requerente. Parágrafo 1º. A universidade poderá justificar a necessidade de prorrogação do prazo de que trata o caput por, no máximo, 30 dias, submetendo-a a órgãos ou colegiados superiores à instância de revalidação, esclarecendo de forma detalhada a justificativa necessária para o adiamento do término da análise ou avaliação. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos parágrafos anteriores implicará apuração de responsabilidades. Artigo 18. As universidades públicas revalidadoras deverão firmar termo de compromisso com o MEC e com o INEP para a execução do processo disciplinado nesta resolução. Parágrafo único. Compete ao MEC a manutenção de plataforma eletrônica para a gestão unificada dos processos de revalidação de diplomas estrangeiros de medicina disciplinados neste capítulo. Capítulo 4. Dos diplomas de pós-graduação estrito sensu. Artigo 19. Os diplomas de cursos de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, expedidos por universidades estrangeiras, poderão ser reconhecidos por universidades brasileiras que possuam cursos de pós-graduação estrito sensu avaliados, reconhecidos e autorizados, no âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação, SNPG, na mesma área de conhecimento em nível equivalente ou superior. Parágrafo único. Entendem-se como áreas de conhecimento as áreas de avaliação classificadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Artigo 20. O processo de reconhecimento abrangerá a análise da regularidade e legalidade da instituição e do curso, a avaliação de mérito do desempenho acadêmico do interessado e de seu aproveitamento na realização do curso, a análise das condições de organização acadêmica do curso e a análise, quando for o caso, do desempenho global da instituição ofertante, especialmente nas atividades de pesquisa, por meio de indicadores reconhecidos no ambiente internacional acadêmico de pós-graduação.
Parágrafo 1º. O processo de avaliação deverá considerar as características do curso estrangeiro, tais como o reconhecimento do curso pelas autoridades competentes no país de origem, a organização institucional da pesquisa acadêmica no âmbito da pós-graduação estrito sensu, a forma de avaliação do candidato para a integralização do curso, o processo de orientação e o resultado da defesa da tese ou dissertação. Parágrafo 2º. O processo de avaliação deverá considerar, pela universidade responsável pelo reconhecimento, os diplomas resultantes de cursos com características curriculares e de organização de pesquisa na área, mesmo que não completamente coincidentes com seus próprios programas e cursos estrito sensu ofertados. Parágrafo 3º. Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, é facultado à universidade instituir comitês de avaliação, com a participação de professores ou pesquisadores externos ao corpo docente institucional, desde que aqueles possuam perfil acadêmico adequado à avaliação do processo específico. Parágrafo 4º. O requerente do reconhecimento deverá apresentar os seguintes documentos. Item 1. Cadastro contendo os dados pessoais e, quando for o caso, informações sobre a vinculação institucional que mantenha no Brasil. Item 2. Cópia do diploma devidamente registrado pela instituição responsável pela diplomação, de acordo com a legislação vigente no país de origem e em observância a eventuais acordos internacionais aplicáveis. Item 3. Exemplar de tese, dissertação ou similar, com o respectivo registro do processo avaliativo e aprovação, autenticado pela instituição de origem, com cópia em arquivo digital em formato compatível acompanhada dos seguintes documentos. A. Ata ou documento oficial da instituição de origem, contendo a data da defesa, o título do trabalho, a sua aprovação e conceitos outorgados. B. Nomes dos participantes da banca examinadora e do orientador acompanhados dos respectivos currículos resumidos, com indicação de site contendo os currículos completos. Item 4. Cópia do histórico escolar, emitido pela instituição estrangeira responsável pela diplomação, descrevendo a matriz curricular, com as disciplinas ou atividades cursadas, com os respectivos períodos e carga horária total, indicando a frequência e o resultado das avaliações em cada disciplina, módulo ou unidade equivalente. Item 5. Descrição resumida das atividades de pesquisa realizadas e, quando houver, cópia impressa ou em endereço eletrônico dos trabalhos científicos decorrentes da dissertação ou tese publicados, ou apresentados em congressos ou reuniões acadêmico-científicas, indicando a autoria ou as autorias, o nome do periódico e a data da publicação. Item 6. Resultados da avaliação externa do curso ou programa de pós-graduação da instituição, quando houver, e outras informações existentes sobre a reputação do programa indicadas em documentos ou relatórios. E item 7. Comprovante que demonstre o período da estada no exterior quando da realização do curso. Parágrafo 5º. O requerente reconhecido como refugiado ou beneficiário de autorização de residência deverá apresentar a CRNM e o CPF. Parágrafo 6º. O estrangeiro solicitante de refúgio que ainda aguarda decisão do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça, CONAR-MJ, deverá apresentar o documento provisório de Registro Nacional Migratório ou protocolo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado. Parágrafo 7º. Caberá à universidade responsável pela análise de reconhecimento solicitar ao requerente, quando julgar necessário, a tradução da documentação de que trata o parágrafo 4º. Parágrafo 8º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica às línguas francas utilizadas no ambiente de trabalho da pesquisa institucional, tais como o inglês, o francês e o espanhol. O afastamento dessa excepcionalidade deverá ser justificado pela universidade em ato próprio. Parágrafo 9º. O tempo de validade da documentação acadêmica de que trata o parágrafo 4º será equivalente ao adotado pela legislação brasileira. Parágrafo 10. O reconhecimento do diploma, quando ocorrer, deverá preservar a nomenclatura do título do diploma original. Parágrafo 11. A universidade responsável pelo reconhecimento deverá apostilar o diploma, reconhecendo como equivalente a mestrado ou a doutorado e, quando for o caso, constar a correspondência entre o título original contido no diploma com a nomenclatura adotada no Brasil. Parágrafo 12. Para refugiados, apátridas, beneficiários de acolhida humanitária e imigrantes indocumentados por razão justificada, a instituição reconhecedora, no uso de sua autonomia, poderá expedir certificado de revalidação de diploma contendo os termos da apostila, quando da impossibilidade de apostilamento do diploma original. Artigo 21. Caberá à CAPES, em articulação com as universidades responsáveis pelo reconhecimento de diplomas estrangeiros, tornar disponíveis, para todos os interessados, informações relevantes quando houver, para os processos de reconhecimento de diplomas de cursos de pós-graduação estrito sensu, tais como Relação Anual de Programas de Pós-Graduação estrito sensu do Sistema Nacional de Pós-Graduação, SNPG, avaliados e recomendados pela CAPES. E relação de cursos de pós-graduação estrito sensu que integram acordo de cooperação internacional com a participação da CAPES. Parágrafo único. As informações referidas no caput, quando existentes, deverão ser organizadas e tornadas acessíveis por meio de procedimentos e mecanismos próprios definidos e gerenciados pela CAPES. Artigo 22. A universidade responsável pelo reconhecimento do diploma poderá instituir procedimento simplificado para tal finalidade, observadas as normas de ordem pública, destinado aos diplomados em cursos estrangeiros que tenham recebido bolsa de estudos ou de pesquisa concedida por agência governamental brasileira.
Parágrafo 1º. A tramitação simplificada de que trata o caput dever-se-á adstringir exclusivamente à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso especificada no artigo 17, prescindindo de análise aprofundada. Parágrafo 2º. Caberá à universidade responsável pela avaliação de reconhecimento, ao constatar a situação de que trata o caput, encerrar o processo de reconhecimento em até 90 dias, contados a partir da data do protocolo do pedido de reconhecimento. Artigo 23. Os cursos de pós-graduação estrito sensu estrangeiros devidamente listados, ou admitidos em acordos bilaterais ou multilaterais sobre diplomas que contemplem processos de avaliação prévia e estejam vigentes para o Brasil receberão tramitação simplificada, conforme disposto no artigo anterior. Artigo 24. Os cursos de pós-graduação estrito sensu estrangeiros indicados, ou admitidos em acordos de cooperação internacional, que não tenham sido submetidos a processo de avaliação por organismo público brasileiro ou que, em caso de avaliação, tenham recebido resultado negativo, seguirão tramitação normal, não sendo submetidos ao disposto no artigo 23 desta resolução. Parágrafo único. A CAPES compete tornar disponíveis por meio de mecanismos próprios a relação e as informações dos cursos de pós-graduação estrito sensu nas universidades brasileiras. Capítulo 5º. Das disposições finais. Artigo 25. O MEC tornará disponível plataforma digital para suporte de operacionalização e gestão dos processos de revalidação e de reconhecimento de diplomas estrangeiros, com acesso a todas as IIS brasileiras aptas a realizar o referido processo de revalidação e de reconhecimento. Artigo 26. Observados os termos desta resolução, o MEC, por meio da Secretaria de Educação Superior, CESU e da CAPES, estabelecerá os procedimentos complementares a esta resolução, relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação e de reconhecimento de pós-graduação estrito sensu estrangeiros, cabendo às universidades revalidadoras a elaboração e a publicação de normas específicas. Parágrafo 1º. Os procedimentos de que trata o caput serão adotados por todas as universidades revalidadoras brasileiras. Parágrafo 2º. O MEC informará as universidades sobre os procedimentos complementares, de que trata o caput em até 60 dias após a publicação da presente resolução. Parágrafo 3º. As universidades divulgarão suas normas internas, tornando-as disponíveis em meio digital aos interessados, de acordo com o disposto no caput, em até 60 dias do recebimento das informações do MEC. Parágrafo 4º. O processo de revalidação de diploma de curso superior, ou de reconhecimento de diploma de pós-graduação estrito sensu, obtido no exterior, deverá ser admitido pela universidade revalidadora em fluxo contínuo. A tramitação do procedimento enquadrar-se-á na capacidade de atendimento informada pela instituição, e deverá ser concluída no prazo máximo de até 180 dias, a contar da data do protocolo na universidade responsável pelo processo, ou registro eletrônico equivalente. Parágrafo 5º. A universidade, durante o processo de revalidação ou de reconhecimento, poderá justificar a necessidade de ampliação do prazo por, no máximo, 90 dias, submetendo-a a órgãos ou colegiados superiores à instância de revalidação, fundamentando a justificativa para o adiamento do término da análise ou avaliação. Parágrafo 6º. A não observância do disposto no parágrafo anterior acarretará por ação de responsabilidades. Parágrafo 7º. Ficam vedadas solicitações concomitantes do mesmo processo de revalidação ou de reconhecimento pelo interessado para mais de uma universidade. Parágrafo 8º. A condição de procedibilidade para a tramitação do processo de revalidação ou de reconhecimento é a juntada de documento comprobatório de pesquisa na plataforma Carolina Bore, sobre eventual pedido antecedente de igual teor em outra universidade. Artigo 27. No caso de a revalidação ou o reconhecimento de diploma ser denegado pela universidade revalidadora, superadas todas as instâncias de recurso da instituição educacional, o requerente terá direito a nova solicitação em outra universidade revalidadora. Parágrafo 1º. Esgotadas as possibilidades de acolhimento do pedido de revalidação ou de reconhecimento em duas universidades revalidadoras, caberá recurso, exclusivamente justificado em erro de fato ou de direito, à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, CCNE. Parágrafo 2º. No caso de acatamento do recurso por parte do CNE, o processo será devolvido à universidade responsável pela revalidação, ou pelo reconhecimento para nova instrução processual no prazo máximo de 60 dias. Artigo 28. Os procedimentos de que trata esta resolução deverão ser adotados por todas as universidades brasileiras no prazo de 60 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 29. É de responsabilidade do requerente identificar curso superior similar ou equivalente em universidades devidamente credenciadas e habilitadas nos termos desta resolução. Artigo 30. Os portadores de diplomas de cursos estrangeiros de pós-graduação estrito sensu poderão identificar a informação referente à universidade apta ao reconhecimento no SNPG da CAPES. Artigo 31. Os processos de revalidação e de reconhecimento já protocolados em universidades deverão ser finalizados em, no máximo, 60 dias a partir da data de publicação desta resolução. Parágrafo único. Para os casos de processos cujos requerentes estejam em fase de realização de atividades complementares, o prazo para a integralização das referidas atividades deverá ser acrescido ao prazo informado no caput.
Artigo 32. Para os fins da presente resolução, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são equiparados às universidades federais, sendo-lhes permitida a revalidação de diplomas de graduação e o reconhecimento de diplomas de pós-graduação estrito sensu obtidos no exterior, observando-se os mesmos padrões de exigências previstos nesta resolução, nas suas respectivas áreas de atuação. Artigo 33. Os órgãos e entidades responsáveis pelas fases do processo de revalidação dos diplomas de graduação em medicina terão o prazo de até 12 meses, para se adequarem ao procedimento instituído nesta resolução. Artigo 34. Os casos omissos nesta resolução serão dirimidos pela CCNE. Artigo 35. Fica revogada a Resolução CNE-CES nº 1, de 25 de julho de 2022. Artigo 36. Esta resolução entrará em vigor em 2 de janeiro de 2025.